A gente vai falar essa semana sobre algumas indeterminações do limite e a gente vai ver também o primeiro limite fundamental. Determinações no limite são limites em que a gente vai ter expressões do tipo f de x sobre g de x, onde o limite está tendendo, o x está tendendo a algum a aí, um a pertencente ao domínio dessas duas funções, em que o limite de cada uma dessas funções tende a zero. Isso quer dizer que a gente vai ficar com uma expressão do tipo 0 sobre 0, onde a gente tem uma indeterminação para essa resposta, porque esse limite ele pode ou não existir, cada caso é um caso aí. Existem outras indeterminações também, além desse tipo, do 0 sobre 0, como é o infinito sobre infinito, 0 elevado a 0, 0 elevado a infinito, infinito elevado a infinito, infinito elevado a 0 e 0 vezes infinito. Todas essas expressões levam a uma indeterminação. Então, esse limite ele pode ou não existir e a gente precisa de manipulação algébrica aí para conseguir chegar ao resultado para esse limite. Por enquanto, a gente vai falar de indeterminações do tipo 0 sobre 0, ok? Por que é uma indeterminação? Porque a gente viu que 0 dividido por qualquer número vai dar 0, com exceção da divisão por 0, né? Que a gente não faz essa divisão. Mas a gente viu que nos casos de limite, quando o nosso denominador está tendendo a 0, o nosso resultado é arbitrariamente grande, então ele tende a infinito. Então a gente tem uma indeterminação porque a gente tem respostas conflitantes. Esse resultado vai dar 0 ou vai dar infinito? Nenhum nem outro. Pode ser que esse limite resulte em infinito, pode ser que esse limite resulte em 0, como pode ser que esse limite dê qualquer outro número real, certo? E a gente vai ver isso nos próximos exemplos aqui, ó. O primeiro caso que a gente vai falar é usando fatoração de polinômios de grau 2. Então, quando a gente tem uma função dada pela divisão de polinômios, cujo limite é uma indeterminação. Então, eu tentei calcular o limite, cheguei numa expressão do tipo 0 sobre 0. O que eu vou fazer? Preciso voltar e repensar a minha expressão algébrica, tá? Então, a gente vai fatorar essa expressão. Dessa forma, a gente vai lembrar que um polinômio do segundo grau pode ser fatorado usando a expressão. Então, o que a gente sabe? Quando a gente tem uma expressão do tipo ax² mais bx mais c, que é um polinômio do segundo grau, a gente pode fatorar ele pela expressão a, onde a é o coeficiente aqui do x², x menos x1, onde x1 é uma das raízes desse polinômio, vezes x menos x2, onde x2 é a segunda raiz desse polinômio. Então, vamos ver um exemplo. Olha, eu tenho uma expressão do tipo limite quando x tende a 2, de x² menos x menos 2, dividido por 3x² menos 5x menos 2. Quando eu vou tentar calcular esse limite, então o que eu vou fazer? Eu vou tentar substituir o valor de x por 2. Olha o que acontece. Eu ficaria com 2² menos 2 menos 2, dividido por 3 vezes 2² menos 5 vezes 2 menos 2. Quanto é que vai dar isso? 2² é 4, menos 2 com menos 2 é menos 4. Dividido 3 vezes 2², que é 4, menos 5 vezes 2, que é 10, menos 2. Então, eu ficaria 3 vezes 4, 12. 12 menos 10 menos 2, que é 0. Então, ficaria 4 menos 4, que é 0, sobre 0. Chegamos numa expressão do tipo 0 sobre 0. A gente chama isso de indeterminação. Indeterminação porque o nosso resultado é indeterminado. A gente precisa de alguma manipulação algébrica para descobrir o resultado. Só com essa expressão não é possível que a gente saiba o resultado do limite. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar os polinômios x² menos x menos 2 e 3x² menos 5x menos 2. Vamos fazer essa fatoração usando Bhaskara, tá?
Então, vamos encontrar as raízes desses polinômios. Então, primeiro, x² menos x menos 2 igual a zero. Porque encontrar a raiz é descobrir para quais valores de x esse resultado é igual a zero. Então, nosso valor aí para o discriminante. Então, delta igual menos 1 ao quadrado, né, que é o valor de b. B vale menos 1, menos 4 vezes a, o nosso a também é 1, né, 1x², vezes c, onde o c é menos 2, certo? Então, o valor de delta aqui deu 9, né, porque ficou 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, menos 4 vezes 1 vezes menos 2 é 8. Então, ficou 1 mais 8, 9. Então, nossas raízes são dadas pela expressão menos b. Tomar cuidado com os sinais, tá? Porque a gente tem o sinal da expressão da nossa fórmula aqui de Bhaskara e o sinal para o valor de b. Mais ou menos raiz de delta, que a gente acabou de ver que é 9, dividido por 2 vezes a. Então, a gente vai ter duas raízes. Vai ficar 1 mais 3, que é 4, dividido por 2, que é 2 mesmo. E 1 menos 3, que é menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, a gente encontrou duas raízes reais, 2 e menos 1. Como é que fica a fatoração desse polinômio? Então, a gente vai lá, usando a expressão a, que multiplica x menos x1, x menos x2. A gente vai ter o a, que é 1, x menos 2, que é a nossa primeira raiz, x menos o menos 1. Então, ficou mais 1, certo? Então, o nosso polinômio do numerador aí, feita a fatoração, a gente encontrou que ele pode ser expresso através desta expressão, x menos 2, que multiplica x mais 1. Vamos fazer a mesma coisa com outro polinômio. Então, 3x² menos 5x menos 2 igual a zero. Delta igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, o valor de delta aqui deu 49, né? 25 menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, 25 mais 24, 49. Então, o valor das nossas raízes. Menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, a gente vai ter a primeira raiz, 2, e a segunda raiz, menos 1/3. E a gente vai escrever esse polinômio usando a mesma fatoração. Então, a, no caso agora é 3, multiplica x menos x1, x menos x2. Já fizemos joguinho de sinal aí. Então, agora, a gente tem as fatorações para esses dois polinômios, aqui e aqui. Vou substituir na minha expressão, tá? Vou voltar lá no começo e no lugar dessa expressão, vou colocar a fatoração correspondente, certo? Então, vamos escrever isso. Então, agora o nosso limite, quando x tende a 2, de x menos 2 vezes x mais 1, certo? Eu já tirei o 1 aqui que estava multiplicando, né? Porque não faz diferença pra gente. Dividido por 3, que multiplica x menos 2, x mais 1/3. Por que a gente faz isso? Na hora que a gente fatora, reparem que a gente consegue simplificar essa expressão. Tá vendo que eu tenho o mesmo termo, tanto no numerador quanto no denominador? Isso sempre vai acontecer, tá? Então, eu vou simplificar. Vou fazer aqui, olha, x menos 2 com x menos 2. Estou simplificando essa parte. Então, eu fico apenas com o limite quando x tende a 2 de x mais 1 sobre 3, que multiplica x mais 1/3. E agora, eu vou tentar calcular esse limite de novo. Então, eu vou substituir o valor de x por 2. Então, vai ficar 2 mais 1 dividido por 3, que multiplica 2 mais 1/3. Então, daria 3, que dividido por 6 mais 1, certo? Eu fiz a multiplicação aqui, ó, distributiva, para ficar mais fácil, tá? Da gente fazer a conta, não precisa fazer MMC. Então, ficou 3 dividido por 7, 3 sétimos. Reparem que a gente não tem mais a indeterminação. Na hora que a gente fatorou e conseguiu simplificar a expressão, a indeterminação sumiu. Então, o que isso quer dizer? Nesse caso, a nossa indeterminação do tipo 0 sobre 0 resultou numa resposta igual a 3 sétimos para o nosso limite. Então, limite quando x tende a 2 para essa expressão tende a 3 sétimos.
Vamos ver um outro exemplo. Agora a gente vai ver uma fatoração também, a gente sempre está fatorando, só que para polinômios de grau maior do que 2. Então, a gente vai usar aqui o algoritmo de Brillouin-Ruffini. Então, o que diz o algoritmo de Brillouin-Ruffini? Você precisa de uma raiz conhecida. No caso do limite, a gente sempre vai ter, porque o nosso limite ali, da primeira expressão, do numerador e do denominador, deram 0 quando x tende a A, isso quer dizer que A é uma das raízes, certo? Porque deu 0 a nossa expressão. Então, eu vou usar justamente esse valor de x0 para uma das raízes, né? Que é o que fica ali no nosso algoritmo de Brillouin-Ruffini. Os demais termos, o que a gente tem? O A1, que é o primeiro termo aqui de maior expoente, e aí a gente vem na sequência, né? A2, A3, quantos forem os termos que a gente tiver no nosso polinômio. Então, a gente vai repetir o primeiro coeficiente, aí a gente multiplica pelo x0 e soma com o próximo. E a gente vai fazendo isso até terminar o nosso polinômio. Lembrando que, nesse caso, o nosso resto sempre vai dar 0. Por quê? Porque a gente está usando uma raiz do polinômio. Se a gente está usando uma raiz do polinômio, essa divisão é exata, certo? Então, a gente precisa que esse resto seja igual a 0, já que estamos dividindo o polinômio por uma de suas raízes. Então, os valores obtidos no algoritmo de Brillouin-Ruffini são os coeficientes do quociente da divisão. Então, o nosso resultado, ele vai ser um polinômio com um grau menor do que o que a gente tinha. Então, se eu tinha um polinômio, por exemplo, de grau 4, nosso resultado tem grau 3. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Olha, eu quero calcular o limite quando x tende a 2, de x ao cubo menos 8 sobre x menos 2. Quando eu tento calcular esse limite, vou substituir, né, o valor de x por 2, eu teria 2 ao cubo menos 8 dividido por 2 menos 2. 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, ficaria 8 menos 8 dividido por 2 menos 2, ou seja, 0 sobre 0. Então, o que a gente tem? A gente tem uma indeterminação. Se eu tenho uma indeterminação, preciso fazer alguma manipulação algébrica para conseguir encontrar esse resultado. Porque 0 sobre 0 não me diz nada sobre o resultado desse limite. Eu preciso encontrar um valor aí para esse limite quando x tende a 2. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fatorar a expressão. Reparem que x ao cubo menos 8 pode ser fatorado, né? Existe uma fatoração aí para ficar com uma expressão mais simples. Mas o x menos 2 já está na sua forma mais simples, né? Não tem o que fatorar. Então, a gente vai fatorar só o numerador. Então, vamos lá. O que a gente fez? Coloquei aqui na minha expressão os coeficientes. Lembrando que, deixa eu destacar aqui uma coisa. X ao cubo menos 8, faltam alguns termos. Para escrever o algoritmo de Brillouin-Ruffini, a gente tem que escrever todos os termos, tá? Então, vejam só. Eu tenho 1x ao cubo, que é esse 1 que está aqui, mais 0x quadrado. Reparem que ele não apareceu porque ele é 0, mas eu tenho que colocar no algoritmo. Mais 0x, também não apareceu, mas precisa estar no algoritmo. Menos 8, que está aqui. Certo? Então, precisam aparecer todos os coeficientes. 1, 0, 0 e menos 8, na ordem, tá? Feito isso, a gente vai repetir o primeiro coeficiente. Tá aqui, olha. Só abaixei o número 1. Da onde veio esse 2? Esse 2 é justamente o valor de x0 ali, olha. X está tendendo a 2. Se quando eu substituir o 2 na minha expressão deu 0, isso quer dizer que ele é uma raiz para esse polinômio, certo? Então, é por isso que a gente está usando ela. Então, o que a gente vai fazer? Multiplica. 1 vezes 2, 2. Depois, soma. 2 mais 0, 2 mesmo. Coloca ali. Continua com isso. 2 vezes 2, 4. 4 mais 0, 4 mesmo.
Depois, a gente sempre vai fazendo isso, olha. Multiplica e depois soma. Multiplica e depois soma. Então, a gente fez aqui 4 vezes 2, 8. 8 mais o menos 8, né? Deu 0. E tem que dar 0. Por quê? Porque a gente está dividindo por uma das raízes, então essa divisão é exata, certo? O que a gente tem, então? Eu tinha um polinômio de grau 3, minha resposta vai ter grau 2. E esses são os coeficientes do meu novo polinômio. Então, eu tenho 1x², que será 3, agora é 2, mais 2x mais 4, na ordem, certo? Então, como é que vai ficar a nossa fatoração? Nossa fatoração de x² menos 8 ficou x menos 2, que é a nossa raiz, né? Vezes o nosso quociente, x² mais 2x mais 4. Então, o que a gente vai fazer? Vou pegar esta fatoração e substituir no lugar dessa expressão, certo? Então, vamos lá. Então, ficou aí limite quando x tende a 2, de x menos 2, que multiplica x² mais 2x mais 4. Reparem que a gente tem x menos 2, tanto no numerador quanto no denominador. Podemos simplificar. Então, a gente fica apenas com limite quando x tende a 2, x² mais 2x mais 4. E aí, substituindo o valor de x por 2, a gente fica com 2² mais 2 vezes 2 mais 4, que é 12. Então, a nossa indeterminação desapareceu. Quando a gente conseguiu fazer esta simplificação, a gente perdeu essa indeterminação e conseguiu encontrar o resultado. Então, nesse caso, a gente tinha uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, fez uma fatoração usando o Brio-Ruffini para encontrar o resultado desse limite, que deu 12. Vamos fazer mais uma, usando o Brio-Ruffini também. Então, a gente tem aí o limite quando x tende a 1, de x² menos 3x² mais 4x menos 2, dividido por x² menos 3x mais 2. Reparem que quando a gente vai substituir o valor de x por 1, a gente vai ficar com 1² menos 3 vezes 1² mais 4 vezes 1 menos 2. Tudo isso dividido por 1² menos 3 vezes 1 mais 2. Quanto é que vai dar? 1³ é 1 mesmo, 1² também. Então, ficaria 1 menos 3 mais 4 menos 2, dividido por 1 menos 3 mais 2, correto? Fazendo esta soma, o que a gente tem? 1 menos 3 é menos 2 mais 4 mais 2, com menos 2 deu 0. 1 menos 3 menos 2, mais 2, 0. Chegamos numa expressão do tipo 0 sobre 0. O que essa expressão diz para a gente? Que isso é uma indeterminação. A gente não sabe o resultado desse limite apenas com esta indeterminação. A gente precisa de alguma manipulação algébrica para chegar ao resultado desse limite. Então, o que a gente vai fazer? Vamos usar Brio-Ruffini. Então, a mesma ideia, né? Vamos colocar aqui, olha, primeiro da expressão x² menos 3x² mais 4x menos 2, ok? Então, coloquei, olha, o 1 do x² menos 3 do x², o 4 do x e o menos 2, no termo independente. Repetimos o primeiro termo, que é 1. Por que na nossa chave está o número 1? Porque x está tendendo a 1. Se eu substituir esse valor na minha expressão e o resultado deu 0, quer dizer que esse número é uma raiz para esse polinômio. Então, vamos lá. O que a gente faz agora? Multiplico 1 vezes 1, 1. Depois eu somo. 1 menos 3, menos 2. Repete a mesma coisa. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 4, 2, positivo.
2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Lembrando que tem que ser 0, porque a gente está dividindo aí por uma das raízes. Então, o que a gente tem? Se eu tinha um polinômio de grau 3, minha resposta tem grau 2. Então, eu tenho 1x² menos 2x e mais 2. Como é que fica a fatoração, então? X ao cubo menos 3x² mais 4x menos 2 é igual a x menos uma das raízes. No caso, a gente usou o 1, x menos 1, e a nossa resposta do quociente, certo? Então, vamos guardar essa fatoração aqui, tá? E vamos fatorar o outro polinômio, x² menos 3x mais 2. Quanto que ele é igual a 0? Como eu tenho um termo quadrático, vou usar a fórmula de Bhaskara. Então, delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o valor do delta é 1, 9 menos 8. Então, a gente tem x menos b mais ou menos raiz de 1 dividido por 2 vezes 1. Então, a gente vai ter a primeira raiz, x1 igual a 2, x2 igual a 1. A gente tem duas raízes reais. Como é que fica a nossa fatoração? Então, x² menos 3x mais 2 é igual a, nosso a aqui é 1, x menos x1, no caso também é 2, x menos 1, que é a nossa segunda raiz. Vamos pegar essas duas fatorações que a gente encontrou e substituir na nossa expressão inicial. Então, vamos lá. Então, a gente ficou com o limite quando x tende a 1, de x menos 1 vezes x² menos 2x mais 2, dividido por x menos 2 vezes x menos 1. Reparem que x menos 1 aparece tanto no numerador quanto no denominador. Vamos simplificar. Então, a gente fica apenas com x² menos 2x mais 2 dividido por x menos 2. Vamos tentar resolver esse limite substituindo o valor de x? Então, ficou 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 2 dividido por 1 menos 2. Isso quer dizer que ficou 1 dividido por menos 1, que é menos 1. Então, na hora que a gente simplificou essa expressão, a gente conseguiu tirar aquela indeterminação e encontrar o valor do limite, que é menos 1. Então, sempre que a gente tiver uma indeterminação, a gente precisa fatorar, fazer alguma manipulação algébrica para conseguir simplificar a expressão e encontrar o valor para esse limite. Vamos ver mais um caso aqui, que é com soma ou subtração de raízes. Então, quando na nossa expressão, no nosso limite aí, aparecerem radicais ou no numerador ou no denominador e for uma indeterminação, o numerador e o denominador tendendo a 0, né? Isso quer dizer que x menos x0 aí é raiz de ambas as expressões. Então, a gente tem um artifício para usar aqui na nossa fatoração. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar ou o numerador ou o denominador, né, onde aparecer as nossas raízes, pelo conjugado, pela expressão conjugada aí das raízes. Lembrando o seguinte, olha, eu quero destacar aqui um produto notável, que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. A gente vai usar esse produto notável, tá? Para ficar mais fácil da gente resolver e não precisar ficar fazendo a multiplicação distributiva, tá bom? Então, vamos lá, olha. Que expressão que eu estou dizendo, né? Eu tenho limite quando x tende a 1 de x menos 1 sobre a raiz quadrada de x menos 1. Esse limite é uma indeterminação. Por quê? Porque eu teria 1 menos 1 dividido pela raiz de 1 menos 1. Isso quer dizer que eu tenho 1 menos 1 dividido por 1 menos 1. Então, eu tenho a expressão aqui 0 sobre 0. A gente já viu que esta expressão é uma indeterminação, então, nosso resultado pode ser qualquer, né? A gente precisa de alguma manipulação algébrica para encontrar o resultado desse limite. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar uma multiplicação e uma divisão. Então, quando eu multiplico e divido pelo mesmo número, eu não altero a minha expressão, concorda? Porque se eu divido e multiplico pelo mesmo número, eu estou multiplicando por 1. Isso não faz diferença na nossa expressão. Então, qual o valor que seria interessante para fazer essa multiplicação, para ajudar a gente a resolver esse limite? Nosso problema
é justamente com essas raízes, olha. Eu tenho aqui raiz de x menos 1. O que eu vou fazer? Vou multiplicar e dividir pelo conjugado disso. Então, eu vou multiplicar e dividir pela raiz de x mais 1. Tá vendo que eu tinha uma expressão, uma subtração? Estou colocando uma soma. Estou fazendo isso no numerador e denominador. Então, eu não estou alterando a minha expressão, certo? No numerador, eu vou manter apenas a indicação da multiplicação. X menos 1 vezes raiz de x mais 1. Aqui é mais, tá, gente? Menos. No denominador, tá vendo que eu tenho um produto notável? Raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1. A menos b vezes a mais b. Quanto que dá isso? A ao quadrado menos b ao quadrado. Então, quadrado primeiro menos quadrado segundo. Quadrado de x da raiz de x é o próprio x, menos quadrado de 1 é 1 mesmo. Então, vamos lá. Então, eu fiquei apenas com a raiz de x mais 1, né? Porque eu simplifiquei, tá certo? Tinha raiz de x, aliás, tinha x menos 1 e x menos 1 no numerador e denominador. Simplifiquei. Ficamos apenas com o limite quando x tende a 1 da raiz de x mais 1. Então, agora eu consigo substituir. Então, ficaria raiz de 1 mais 1, que é 2. Então, o resultado para esse limite, 2. Então, aqui a gente fez a multiplicação pelo conjugado. Então, a gente viu 3 tipos diferentes aqui de fatoração. A gente viu fatoração usando Bhaskara, que só dá para ser usado em polinômios de grau 2. A gente viu fatoração usando Brio-Ruffini, que pode ser usado em polinômios de grau maiores do que 2. E a gente viu esse caso, que é para somas e subtrações de raízes, onde a gente vai multiplicar pelo conjugado. Agora, a gente vai ver um caso de funções trigonométricas. E para isso, a gente vai falar do primeiro limite fundamental. Então, para o cálculo de limites indeterminados envolvendo funções trigonométricas, precisamos enunciar aí o primeiro limite fundamental. Para fazer esse enunciado, eu deixei aqui algumas identidades trigonométricas, as mais comuns, para a gente ter ali como consulta, tá? Então, lembrando, a tangente é o seno sobre o cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, 1 mais tangente ao quadrado é a secante ao quadrado, cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, a tangente de menos x é menos a tangente de x, o seno de menos x é menos o seno de x. A secante é 1 sobre o cosseno, a cossecante 1 sobre o seno e a cotangente é 1 sobre a tangente, ou seja, o cosseno sobre o seno. Então, essas são algumas identidades trigonométricas que podem ser úteis para a gente. O que diz o primeiro limite fundamental? O primeiro limite fundamental, ele diz aí que dado um θ, onde θ é o ângulo do nosso seno ali, o limite, quando θ tende a zero, de seno de θ sobre θ, é igual a 1. Então, eu estou dizendo que quando o valor de θ tende a zero, o resultado desse limite vai ser igual a 1. Então, pensem só, seno de zero é zero. Eu estaria com uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Esse teorema está dizendo para a gente que o resultado dessa indeterminação vai dar 1. Por quê? Vamos explicar isso. Eu deixei um desenho aqui para a gente comparar algumas áreas. Então, reparem o seguinte, olha, lembrando, né, no círculo trigonométrico, o seno, a gente tem ele no eixo y, cosseno no eixo x. E essa reta tangente, aí a nossa circunferência, é o valor da tangente mesmo. Então, eu tenho uma circunferência de raio 1, tá certo? Vamos olhar primeiro para esse triângulo verde. Tá vendo? Olha, OPA. OPA. Eu tenho um triângulo verde. A área desse triângulo verde, vocês concordam comigo que ela é menor do que a área do setor circular? Quem que é o setor circular? Essa parte do círculo em amarelo. Esse triângulo verde está dentro do nosso setor circular. Então, a área dele é menor do que a do setor circular. Além disso, a gente tem um triângulo azul. Esse triângulo OTA.
a área dele é maior do que os outros dois, correto? Ok. Então, dito isso, vamos lembrar mais o seguinte. Como a gente está com o valor de θ tendendo a zero, então meu valor para o ângulo ali, ele é bem pequeno. Então, a gente pode supor que ele é menor do que π sobre 2, tá? Já que ele é tão próximo de zero, com certeza ele é menor do que π sobre 2. E ressaltando aqui que a gente está falando do ângulo em radianos e não em graus, tá bom? Então, vamos calcular a área de cada uma dessas figuras, do triângulo verde, do setor circular em amarelo e depois do triângulo em azul. Então, vamos lá. Lembrando que a área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base para esse triângulo verde? A base é esse segmento OA. Quem que é a altura desse triângulo verde? É justamente o valor do seno de θ. Tudo isso dividido por 2. Quanto que vale OA? OA é justamente o raio dessa circunferência, que vale 1. Então, teria 1 vezes seno dividido por 2, que é seno de θ sobre 2. Vamos guardar essa informação. Vamos ver agora a área do setor circular. Lembrando que a área do círculo completo, π vezes o raio ao quadrado. Como o nosso raio vale 1, a área desse círculo inteiro vale π, porque seria π vezes 1 ao quadrado, que é π mesmo. Então, quanto que vale a área só desta partinha aí, desse ângulo θ, só desse pedacinho aqui, olha, desse círculo. Então, vamos fazer uma regrinha de 3? Então, o que eu tenho? O círculo completo tem 2π radiano, certo? Uma volta completa, 2π. A área seria, então, igual a π. Se eu quero saber a área para esse setor de ângulo θ, qual que vai ser, então, o valor da área desse setor circular OPA? Basta fazer aí, regrinha de 3 mesmo, né? Então, a gente multiplica aqui, ó, θ vezes π e 2π vezes a área do setor circular. O que a gente conclui? Que a área do setor circular OPA é igual a θ sobre 2, certo? Vamos guardar essa informação também. Vamos fazer agora a área do triângulo OTA, que é esse em azul. Esse triângulo aqui em azul. Então, base vezes a altura dividido por 2. Quem que é a base? OA, que é o raio da nossa circunferência. Quem que é a altura? A altura é o AT aqui, né? Que é justamente a tangente desse ângulo θ. Tudo isso dividido por 2. Como A é o raio da circunferência, que é 1, a gente fica com tangente de θ sobre 2. Então, a gente encontrou essas 3 áreas. Vamos juntar essas informações? O que a gente sabe? A área do triângulo em verde era menor que a área do setor circular, que era menor que a área do triângulo em azul. Então, coloquei os resultados aqui, correto? Então, vou multiplicar tudo por 2 para a gente tirar essa divisão. Então, fiquei com seno de θ menor ou igual a θ, menor ou igual a tangente de θ, correto? Então, eu sei que o θ é diferente de zero, então eu posso dividir tudo pelo seno de θ. Então, na hora que eu divido todos esses valores por seno de θ, olha só, dividir seno de θ por seno de θ, θ por seno... Opa, não sai. Dividir o θ pelo seno de θ e dividir a tangente também pelo seno de θ. O que ficou? Seno de θ sobre θ ficou 1. Θ sobre seno de θ, deixei indicado. Tangente dividido pelo seno. Por que ficou 1 sobre cosseno? Porque a tangente, seno sobre cosseno, dividido pelo seno. Então, posso simplificar, fica 1 sobre cosseno. Então, só copiei aqui de novo. O que eu vou fazer? Eu vou inverter esses termos, tá? Para ficar melhor aqui para mim. Então, só inverti e os sinais também, né? Respectivamente. Vou escrever na ordem que a gente está acostumado. Então, a gente fica com cosseno de θ menor ou igual a seno de θ sobre θ menor ou igual a 1. O que a gente sabe? O nosso θ, ele é menor que π sobre 2, já que ele é próximo de zero. Se ele é menor que π sobre 2, o cosseno é positivo e o seno de θ sobre θ também é positivo. Então, eu vou aplicar o limite naquela expressão que a gente tinha. Então, nos 3 termos, tá? Então, como eu tinha
Vou ficar ali com limite quando θ tende a zero do cosseno de θ, limite quando θ tende a zero de seno de θ sobre θ, limite quando θ tende a zero de 1. Reparem que este é o resultado que a gente quer. Limite quando θ tende a θ de seno de θ sobre θ. O limite à direita, limite quando θ tende a zero de 1, é o limite de uma função constante, que é a própria constante. No caso, esse limite tende a 1. Limite do cosseno de θ, quando θ tende a zero, é um limite básico, né? Não tem nenhuma indeterminação, basta substituir. Então, o limite do cosseno de θ, com θ tendendo a zero, é o cosseno de zero. Quanto que vale o cosseno de zero? O cosseno de zero vale 1. Então, eu tenho que o limite quando θ tende a zero de seno de θ sobre θ é menor ou igual a 1 e maior ou igual a 1. O que a gente vai fazer? A gente vai usar o teorema do confronto. Se eu tenho que o resultado desse limite está entre o 1, o que eu posso concluir? Que ele tem que ser igual a 1, certo? Então, daqui a gente conclui que o limite de θ tendendo a zero de seno de θ sobre θ vale 1, por essa comparação entre os valores do limite. Ok, então vamos usar esse limite fundamental agora nas resoluções de algumas indeterminações. Primeiro exemplo, vamos calcular o limite quando θ tende a zero da tangente de x sobre x. Por que eu preciso usar o limite fundamental? Porque na hora que eu substituo essa expressão, eu vou ficar com a tangente de zero sobre zero. Tangente de zero é zero mesmo. Então, 0 sobre 0 é uma indeterminação. Se é indeterminação, eu preciso fazer alguma manipulação algébrica para descobrir o resultado desse limite. Então, eu vou usar o primeiro limite fundamental. Então, vamos lá. Eu tenho o limite quando x tende a zero da tangente de x sobre x. Limite fundamental fala sobre x tendendo a zero, sim, mas do seno de x sobre x, e não a tangente. Então, vamos pensar um pouquinho. O que é a tangente? Não é o seno sobre cosseno? Então, eu substituí. No lugar da tangente, coloquei seno sobre cosseno. Vou escrever isso aqui melhor, né? Como eu tenho uma divisão de frações, a primeira vezes o inverso da segunda. Então, vai ficar seno de x sobre x cosseno de x, certo? Multipliquei aí por 1 sobre x. Agora, eu vou separar. Porque eu tenho uma multiplicação ali, x e cosseno, né? Vou pensar o seguinte, eu tenho aqui, ó, como se fosse seno de x vezes 1. Então, eu vou separar em seno de x sobre x, que é o que eu tenho no primeiro limite fundamental, e 1 sobre o cosseno de x. Certo? Então, ficou seno de x sobre x vezes 1 sobre o cosseno de x. Pelas propriedades do limite, a gente sabe que a multiplicação de limites é o limite da multiplicação. Então, eu posso resolver separado. O que eu sei? O limite quando x tende a zero de seno de x sobre x tende a 1, pelo primeiro limite fundamental. 1 sobre o cosseno de x, quanto que é o cosseno de zero? Cosseno de zero é igual a 1. Então, 1 sobre 1, aqui também tende a 1. Então, eu tenho resultado igual a 1, certo? Usando aí o primeiro limite fundamental. Vamos ver mais um exemplo. Agora, eu também tenho um limite com x tendendo a zero de seno de 2x sobre x. Reparem que na hora que eu substituo, eu vou ter o seno de 2 vezes 0 sobre 0. Então, eu vou ter seno de 0 sobre 0, que é 0 sobre 0, uma indeterminação. Se é indeterminação, precisamos fazer alguma manipulação algébrica para encontrar o resultado desse limite. O que é o nosso probleminha aqui? A nossa expressão tem 2x aqui, olha, dentro do nosso seno, e só um x no denominador. Precisa ser igual, né? Para a gente conseguir usar o primeiro limite fundamental. Tem que ser a mesmo valor ali, tanto dentro do seno quanto no denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar e dividir por 2. E quando eu multiplico e divido, eu não altero a minha expressão. Então, olha, multipliquei e dividi por 2, tá vendo? 2 e 2. Multiplicando e dividindo. Por que a gente fez isso? Porque agora, olha, eu tenho o seno de 2x sobre 2x.
só pensar no 2x como θ, certo? Para ficar igualzinho dentro do seno e no denominador. Esse 2 que está aqui fora é uma constante. Pelas propriedades do limite, a gente pode tirar essa constante para multiplicar ela depois. Então, eu ficaria com 2 vezes o limite de seno de 2x sobre 2x. Pelo primeiro limite fundamental, esse limite tende a 1. Então, eu ficaria com 2 vezes 1, que é 2 mesmo. Então, o resultado para esse limite, 2. Mais um exemplo agora. Seno de x sobre 3x. Da mesma forma, quando x tende a 0, eu vou ter o seno de 0 dividido por 3 vezes 0. Logo, 0 vezes 0, novamente uma indeterminação. O que a gente vai fazer agora? Algumas manipulações algébricas. O que a gente tem que pensar? O valor dentro do seno é x e o valor do denominador é 3x, está diferente. Então, a gente tem que igualar esses valores. O que eu vou fazer? Tá vendo que o nosso 3, que está aqui multiplicando o denominador, é uma constante. Eu posso tirar ele do limite. Ficaria 1/3 vezes o limite de seno de x sobre x. Correto? Então, esse 3 aqui do denominador, olha, ele veio como uma multiplicação. Olha, eu tirei essa constante de dentro do limite, usando as propriedades do limite. E aí, fica claro que a gente pode usar o primeiro limite fundamental, porque o limite quando x tende a 0 do seno de x sobre x é 1. Então, ficaria 1/3 vezes 1, que é 1/3 mesmo. Próximo exemplo. Limite quando x tende a 0 do cosseno de x menos 1 sobre x. Quando a gente tenta substituir o valor, eu ficaria com cosseno de 0 menos 1 sobre 0. Cosseno de 0 é 1. Então, ficaria 1 menos 1 sobre 0, que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Encontrei uma indeterminação, precisamos fazer alguma manipulação algébrica para encontrar o resultado desse limite. Só que agora, olha, eu tenho cosseno de x menos 1 sobre x. Nosso primeiro limite fundamental fala do seno de x sobre x, né? A gente tem que fazer alguma manipulação para chegar até ele. O que a gente vai fazer aqui? Lembra lá quando a gente fez um exemplo usando a raiz quadrada? A gente tinha uma subtração com a raiz quadrada e multiplicou pelo conjugado dela. A ideia aqui é semelhante. Como a gente tem uma subtração com o cosseno aí, eu vou usar essa ideia de multiplicar pelo conjugado. Então, eu vou multiplicar e dividir pelo mesmo valor, né? Para a gente não alterar a nossa expressão. Quem que vai ser esse valor? Cosseno de x mais 1, que é o conjugado. Olha, eu tinha um menos, estou multiplicando por mais. Multiplicando e dividindo, né? Por que eu fiz isso? Na hora que eu faço essa multiplicação, olha, eu tenho aqui cosseno de x menos 1 vezes cosseno de x mais 1. É um produto notável. Então, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, cosseno ao quadrado menos 1. No denominador, eu deixei só indicado. X vezes cosseno de x mais 1. Usando as nossas identidades trigonométricas, o que a gente sabe? A gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x vale 1. Consequentemente, o que eu tenho? Vou passar o 1 para o primeiro membro e o seno para o segundo membro. Então, eu tenho cosseno ao quadrado de x menos 1 é igual a menos seno ao quadrado, correto? Então, vou substituir cosseno ao quadrado menos 1 por menos seno ao quadrado, certo? Lembrando que menos seno ao quadrado é a mesma coisa de menos seno vezes seno, certo? Seno de x vezes seno de x, isso que quer dizer ao quadrado. Então, eu vou dividir em algumas partes. Vou deixar o menos seno sozinho, depois vou pegar o segundo seno, né? Seno vezes seno, com o x, e o cosseno de x mais 1, eu deixei ele sozinho com 1. Então, aqui, o que a gente teria, né?
isso aqui eu teria menos seno de x vezes seno de x vezes 1. E aí eu fiz o seguinte, deixei o menos seno sozinho, depois juntei o x com o seno de x e o 1 com o cosseno de x mais 1, certo? E aí a gente pode calcular o limite de cada parte separadamente e depois multiplicar, usando propriedades do limite. Então, menos seno de x. Se o x está tendendo a zero, esse valor, seno de zero, é zero. Então, menos seno de x tende a zero. Quando o x está tendendo a zero, seno de x sobre x tende a 1, que é o primeiro limite fundamental. E 1 sobre o cosseno de x mais 1 tende a, cosseno de zero é 1. Então, 1 mais 1 lá embaixo, né? Tende a 1 meio. Então, eu ficaria com 0 vezes 1 vezes 1 meio, que é 0 mesmo. Então, esse limite tende a 0. Quinto exemplo. Limite quando x tende a 0 de x menos seno de x sobre x mais seno de x. Quando a gente tenta substituir 0 menos o seno de 0 sobre 0 mais seno de 0, eu vou ter seno de 0 é 0 mesmo, né? Uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Se é uma indeterminação, precisamos fazer alguma manipulação algébrica. O que a gente vai fazer nesse caso? Eu tenho eu tenho x menos seno e x mais seno. Eu não tenho seno de x sobre x, que é o que aparece no primeiro limite fundamental. Nesse caso, como eu tenho seno tanto no numerador quanto no denominador, eu vou usar uma multiplicação e divisão também pelo mesmo valor, só que esse valor agora vai ser 1 sobre x. Por quê? Na hora que eu multiplico por 1 sobre x, lembrando que eu estou multiplicando todos os termos, tá? Numerador e denominador. Então, eu vou ter x vezes 1 sobre x, que é 1. Seno de x vezes 1 sobre x, que é seno de x sobre x. Depois, no denominador, x vezes 1 sobre x, que é 1. Depois, seno de x vezes 1 sobre x, seno de x sobre x. Aí, olha só o que a gente já encontrou. O limite de x tendendo a 0, seno de x sobre x tanto no numerador quanto no denominador. E a gente sabe que a gente pode calcular o limite aí usando esses termos separadamente. Logo, limite de seno de x sobre x, a gente sabe que é 1 pelo primeiro limite fundamental. Então, a nossa expressão ela se resume a 1 menos 1 sobre 1 mais 1. Aí, reparem o seguinte aqui, tá, gente? Por que isso aqui dá 0? 1 menos 1, 0. 1 mais 1, 2. Eu estou pegando o número 0 e dividido por um número real qualquer, no caso aqui 2. Então, esse resultado dá 0. Eu não estou fazendo divisões por 0, ok? Então, 0 dividido por 2 é 0 mesmo. E o último exemplo que a gente vai fazer, 1 menos cosseno de x sobre x quadrado. Se a gente tenta substituir para calcular o limite, a gente vai encontrar uma indeterminação de novo. Olha, 1 menos cosseno de 0 sobre 0 ao quadrado. Cosseno de 0 é 1, então 1 menos 1 sobre 0, 0 sobre 0. Novamente aqui, uma indeterminação. Se é indeterminação, precisamos fazer algo para encontrar o resultado desse limite. Porque esse 0 sobre 0 não nos diz nada sobre o resultado. O que a gente vai fazer? A mesma ideia que a gente fez anteriormente, multiplicar e dividir pelo conjugado. Então, eu vou multiplicar e dividir por 1 mais cosseno de x. Na hora que eu faço isso, olha, reparem que no numerador eu tenho um produto notável. 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno. Então, quadrado do primeiro, que é 1, menos quadrado do segundo, menos cosseno ao quadrado. Denominador, deixei só indicado essa multiplicação, x quadrado vezes 1 mais cosseno. A gente já usou também, né, que 1 menos cosseno ao quadrado é igual ao seno ao quadrado. Então, vou substituir aqui pelo seno ao quadrado, certo? Estou usando a identidade trigonométrica aqui. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, certo?
Logo, 1 menos cosseno ao quadrado, eu vou passar o cosseno para o... Esqueci do x aqui. Vou passar o cosseno para o segundo membro, olha. Então, 1 menos cosseno ao quadrado é igual ao seno. Então, substituir 1 menos cosseno ao quadrado pelo seno ao quadrado, certo? Feito isso, olha, lembrando que seno ao quadrado é seno vezes seno. Então, eu vou separar em vários termos essa multiplicação. Então, primeiro, olha, peguei um seno daqui com um x daqui. O segundo, seno com x. E aí, lembrando que eu estou fazendo aqui vezes 1, né? Para fazer 1 sobre 1 mais cosseno de x. Então, o que a gente tem? Eu tenho aqui limite fundamental, seno de x sobre x, quando x tendendo a zero. Isso aqui vai para 1. Aqui também vai para 1, porque é a mesma expressão. 1 sobre 1 mais cosseno de x. Cosseno de zero é 1. Então, isso aqui tende a 1 sobre 2. Então, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 meio, que é 1 meio. Então, pronto. A gente encontrou que o resultado desse limite é igual a 1 meio. Então, quando a gente tem expressões trigonométricas em que a gente encontra uma indeterminação, o primeiro limite fundamental é muito útil para resolver esses limites de indeterminações. E aí vale ressaltar que a gente só precisa fazer essas manipulações algébricas porque a gente encontrou uma indeterminação. Se a gente tivesse substituído o valor de x pelo número ali para qual o x está tendendo e não encontrasse nenhuma indeterminação, conseguisse resolver a expressão, nada disso é necessário, né? A gente não precisa fazer essas manipulações. Elas só são necessárias quando a gente tem uma indeterminação.